Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Bom dia para você que está chegando aqui, boa tarde para você que está de boa tarde, boa noite para você que está de boa noite, começando mais uma alvorada com muito carinho, com muito amor. Então, olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e para você que está aí também nos bastidores, as técnicas e os técnicos trabalhando para chegar este programa aí para você. Eu sou o Nando Garcia, esse aqui é o Alvorada e ele é o Toninho Ciardulo. Olá, Toninho, obrigado por estar aqui com a gente no dia de hoje. Meu amigo, querido irmão Fernandinho. Que bom estar com você, Nando. É muito bom estar com você e com os ouvintes e telespectadores, né, que vão nos assistir. E nós vamos compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões hoje. Vai ser muito bom, se Deus quiser. É verdade. Hoje, então, né, Toninho, a gente vai trazer aqui do livro Segue-me, né? Livro Segue-me. Livro Segue-me, de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, A Cura Própria. É isso mesmo, Toninho? Sim, esse mesmo. Isso mesmo. Eu só queria fazer um adendo antes, né? Que Sim. é a primeira reflexão que é muito importante. Não? Na época de Jesus, que é hoje e sempre, porque Paulo diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã é o mesmo, né? Ele só está desenvolvendo cada vez mais. Mas na época de Jesus, ele pregava, e o Pedro, o Pedrão, o pescador, se incomodava um pouquinho, porque ele via aquelas pessoas, né, que Jesus falava, e as pessoas não seguiam as orientações do mestre. E eu acho que hoje em dia acontece a mesma coisa, inclusive com nós, né, Nando? Nós também, a gente falha muitas vezes ainda, né? Então, Pedro, certo dia, chegou para Jesus e falou assim, mestre, o senhor prega, ensina, e não te seguem. E Jesus, firme e objetivo, chegou para Pedro e falou assim, ó, que te importa? Segue-me tu. Vou repetir, Nando. Que te importa? Segue-me tu. Então, isso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente vê muitas pessoas ainda errando, como nós erramos ainda com deficiências, como nós temos deficiências, né? E ficamos incomodados com isso. Primeira coisa, que te importa? Segue-me tu. Façamos nós o que nós achamos que é o melhor, seguindo sempre os exemplos do mestre, né? Seguindo Jesus. Como eu sempre digo, olha, em todos os meios religiosos nós temos ícones, algumas pessoas que são idolatradas. Muito bem, algumas pessoas têm que ser respeitadas pelo seu trabalho, mas vamos seguir só a Jesus, porque Jesus é o nosso mestre e senhor de nossas vidas. As outras pessoas são passageiros como nós, alguns com qualidades. A gente acha que o cara que é médium, né? Ser médium é ser santo. Não. O Zabatina é santo? Não, nada disso, né? Todo mundo tem as suas imperfeições como nós. Seguir só a Jesus. Então, segue-me. É com Jesus que nós estamos falando. Por isso, né, o título do livro é Segue-me, né, Toninho? E o Emmanuel, ele escolhe uma passagem, né, neste tópico que chama a cura própria, de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, né? Ele fala que cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos.
Então, Nando, só para a gente refletir já, olha só o que o Mateus escreveu, né? Os evangelistas viram Jesus, ouviram Jesus e pegaram trechinhos. E esses trechinhos, o Emmanuel, como sempre, destrincha para a gente. Vou pegar só a partezinha, ó. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Vamos primeiro pensar, as nossas grandes enfermidades são as enfermidades físicas ou as enfermidades morais e éticas? Porque toda enfermidade física advém de uma enfermidade moral e ética. Psíquica, né? E Vamos fazer psíquica também, e psíquica, né? psíquica, é moral e ética, né? Porque é moral do pensamento. Se a gente pensar bem, no Evangelho, em nenhum momento, Nando fala assim, ó, naquele dia, Jesus acordou com dor de cabeça. Naquele dia, Jesus acordou porque estava com angina. Jesus não tinha, aparentemente, doenças. Por quê? Porque ele seguia as leis de amor e justiça do Pai. Se nós temos enfermidades físicas, primeiramente, vamos trabalhar, vamos na casa espírita tomar passe para melhorar o fígado, para melhorar os nossos olhos, mas vamos ver por que isso está acontecendo com a gente. E é sobre isso que vai acontecer. Já deu a abertura muito bem, Nandó. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Porque senão, né, Toninho, nada disso adianta, né? A gente precisa, primeiro, ter a correção que a gente precisa fazer. Você sabe, Toninho, assim, sabe os médiuns de cura, né? Como são procurados para que haja cura, para que as pessoas curem suas enfermidades. Aí tudo bem, a pessoa vai lá, o médium, né, lá com o espírito missionário lá que está trabalhando com ele, cura a pessoa. Cura mesmo, porque ela vai embora, não tem mais dor e tal. Mas passa um tempo, Toninho, né? O que acontece? A pessoa não corrige o seu comportamento. O que gerou muitas vezes aquela doença, né? Como você já falou aí, essas enfermidades, o hábito da pessoa, ela volta nos mesmos hábitos e, infelizmente, a enfermidade também volta, né, Toninho? Com certeza. Por isso que o título do nosso trabalho é assim, a cura própria. A cura, eu vou me curar. Você percebe? Ó? Como é que eu me curo? Olhando para as minhas imperfeições, eu tenho que olhar para mim. Né? Então, para mim passar por esse processo de cura própria, eu tenho que ter o quê? Autoconhecimento. Me olhar com humildade e ver as minhas imperfeições atuais. Mas a gente só fica jogando para fora, Nando. É o que você falou bem. Você vai numa casa espírita ou num templo evangélico, onde acontecem curas. É só a gente ler aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, que mostra como as curas acontecem no templo evangélico, na casa católica, em qualquer lugar, na rua acontece, né? É só você mudar, o seu psiquismo, como você bem falou, seus aspectos morais e éticos, né? Aí, mas não está falando o seguinte, ó, que você vai depender de alguém, é a cura própria, você se curar, né? Pregando o evangelho, né, Nando? É isso que é importante. Vamos seguir, Nando, com a leitura? Vai você. Vamos lá, então. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Interessante isso aí, né, Toninho? Parece, né, às vezes tem situações que a pessoa fala e a outra que está ouvindo, ela não registra aquilo como deveria registrar. E é o que acontece? Às vezes você fala uma coisa e lá ouve outra. Isso é muito interessante isso. Então, quando ele fala aqui para a gente retificar a maneira que a gente, né, acho que eu estou com problema auditivo, vai lá, faz um exame e tal, usa aparelho, volta a ouvir, mas o que é mais importante é esse registro, né? Esse registro que a gente muitas vezes não está sendo fiel ao que está sendo passado para nós, mesmo porque às vezes a gente não dá aquela atenção devida, né, Toninho? Sim. E outra coisa, né, Nando? Quando você fala assim, ouvir, eu estou ouvindo com o objetivo de dar a essa pessoa que está conversando comigo o bálsamo, um alívio,
ou uma crítica ácida? Porque muitas vezes a gente escuta e já responde, mas você também, você faz isso, você faz aquilo, você não sei o quê, a pessoa já fala e você já dá 10 pauladas nele, ou 12, ou 15, né? Então, como eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo isso aí com espírito crítico ou estou ouvindo com misericórdia? Né, Nando? Isso que é a diferença. Verdade. Misericórdia, né? Ouvindo com piedade, ouvindo com caridade, né? Isso. Ouvir é difícil, mas é uma prática que é aquilo. A escutatória é muito mais difícil, né? Falar, né? Isso. As pessoas vão falando a esmo aí. Muito E bem, tem uma coisa, você tem o ouvir físico e o ouvir afetivo, que é diferente, né, Nando? Segue aí, Nando, segue aí. é Por favor. verdade. Aí ele fala aqui assim, olha, combate a neurastenia e... Desculpa, Nando, tem uma Oi. coisinha antes, medica a Ah, arritmia. Acho que isso, eu até grifei e acabei pulando. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregue o coração à impulsividade arrasadora. Né? Pois é, Carol. É, assim, ó, vamos tratar a nossa arritmia, nossos problemas cardíacos, a dispneia, contudo não entregues o coração, é impossível. Qual o sentimento que a gente carrega no coração? Hoje em dia, Nando, é comprovado que o nosso cérebro emite ondas eletromagnéticas. O nosso coração é comprovado que também manda ondas eletromagnéticas. Ele manda e recebe. É o circular do amor, né? É dar e receber. Olha, eu dou e recebo o que o outro tem, né? Agora, que tipo de relação eu trago com o meu coração? Por exemplo, quando Jesus, no Evangelho, disse o seguinte: aquele que chamar seu irmão de raca estará no inferno. Raca era um homem de má vida, né? Que a pessoa falava assim: esse é um raca, atravessava a rua e cuspia no chão, né? E estará no inferno. Que inferno é esse? Não é o inferno onde está o capeta, o demônio, né? É o inferno interior. Porque quando eu chamo alguém, por exemplo, de mentiroso, em vez de raca, vou falar uma palavra mais assim, mentiroso, e falo com raiva, Nando, esse sentimento fica no meu coração, essa raiva, né? Olha a impulsividade arrasadora, né? Cadê a compaixão? Cadê a misericórdia, né? O que eu estou trazendo para o meu coração? E outra coisa, o nosso coração, eu simbolizo assim, o nosso coração é o nosso quintal, cara. É o nosso quintalzinho. Você traz um monte de vermes para o seu quintal? Você semeia cobras e lagartos no seu quintal? Não, né, Nando? Né? Ninguém também sorve o veneno, né? Porque quando a gente atira essas pedras, quando a gente faz aponta esses impropérios e tudo mais, é um veneno que a gente está expelindo. Só que a gente também experimenta desse próprio veneno, né? E a gente passa a ficar enfermo e fala, mas por que, né, que eu estou doente? Por que determinado órgão, determinada parte do meu corpo está enferma? O que eu fiz? E se a gente for avaliar, né, tem muito disso aí, né? A gente... E é importante observar o seguinte, eu vejo muita gente falar assim, eu não faço isso, eu não falo mal de ninguém, né? Vamos pegar um exemplo prático, vai, Nando, sem hipocrisia. Quando você pensa no ex-presidente, por exemplo, que sentimento que você tem? Ou no atual presidente, que sentimento que você tem? Né? Porque, assim, uma coisa é condenar o pecado, outra coisa é condenar o pecador. Jesus dizia que os fariseus eram hipócritas. Essa é uma constatação, ó. Os fariseus são hipócritas, mas será que Jesus falava com ódio deles? Ou ele Verdade. falava assim: não, eu vim para os doentes. E os fariseus são doentes, ele veio para os fariseus também. O quanto que a gente fala, ó, essa pessoa errou, essa pessoa está errando, e o quanto que a gente, na verdade, não é que a gente concorda com a pessoa, mas, de alguma maneira, ora por ela, sem falar com raiva, sem ódio, sem desejar o mal. Tomara que fulano seja preso e pague por tudo, não sei o quê. Você entende, Nando? Porque aí a gente é o danado da hipocrisia. A gente fala assim, não faço. Mas aconteceu alguma coisa, a gente já fala que está com esse sentimento, né, Nando? Não dá, né? Verdade. Vamos em frente aqui então, Toninho, no texto persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa.
Isso aí é a moderação que é necessária, né? O bom senso, o equilíbrio, não tão somente, né? A gente vai cuidar do corpo, mas a gente precisa cuidar de ter a educação, né? Para não entrar na gula muitas vezes, não entrar em outras atitudes e comportamentos que a gente tem, né? E é interessante que ele vai pontuando, né, uma enfermidade física e pede para nós, por outro lado, um comportamento melhor aí, né? O Emmanuel coloca dessa forma, é interessante. Então, Nando, teve um antes aí, mas esse antes já tá falamos sobre isso, ó, porque tinha um antes aí, combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Nós falamos de alguma maneira disso já? Acabou Sim, pulando? Não tem problema, porque é aquelas emoções que a gente carrega. E outra coisa, quando você fala assim, persegue a gastralgia. A gastralgia são os problemas estomacais, mas educa teus apetites à mesa. Nós estamos nos alimentando do quê? Porque também a gente se alimenta de alimentos saudáveis, mas nos alimentamos de toda a energia que está no planeta. Olha, se eu estou almoçando e jantando, Nando, assistindo determinado programa de televisão que só fala de violência, porque aquilo me comprasse de alguma maneira, né? O que eu estou comendo? Quando eu me alimento, eu vou comendo, eu engulo ar também. Agora eu estou engolindo todas aquelas coisas. Sabe esses programas de televisão que só fala sabe, né, Nando? Programas policiais que fulano fala, não sei o quê, né? Eu estou me alimentando daquilo também, né? É o que você falou bem, equilíbrio na alimentação, né? E ver do que eu estou me alimentando na parte energética também, que é importante, né, Nando? com certeza. A gente, é aquilo que você falou, né? Que você está colocando no seu quintalzinho? Né? A gente não vai ficar colocando. Você não vai se alimentar de alguma coisa que está estragada, por exemplo, né? Você não vai ingerir alguma coisa que pode te envenenar. Você vai se alimentar. Então, é isso que o Tony falou, do que nós estamos nos alimentando, o que estamos trazendo para este quintalzinho, né? Que além do coração, é todo esse templo em que o Espírito está habitando aqui nesse planeta, né? Então, e outra coisa, né? Uma que a gente pode falar, né, Toninho? Se a pessoa tiver com raiva, não se alimente, porque, né, Toninho? Isso aí é perigoso. Outra coisa, nem faz comida, Nando. Nem faz comida. Quando a gente vai fazer comida, você também, você gosta de cozinhar também, eu sei, Nando, nós somos humildemente mestres na cozinha, né, Nando? A gente faz com que? Com amor, cara. Você corta aquela cenoura de pequenininha, corta a cebola bonita, aí Exato. você coloca, sente o cheiro das coisas. Se você vai fazer uma comida com raiva, é melhor não fazer, porque essa energia vai toda para o alimento. Eu lembro de um caso, Nando, interessante, rapidamente, que o Chico ia distribuir alguns alimentos para as pessoas, ele entrava na casa das pessoas, né? E ele chegou na casa de alguém e o casal estava numa discussão muito áspera. E ele entrou com um amigo dele que eles iam ali, né? E ele falou para o amigo: observe, tinha uma cesta de frutas, né? E aí ele fala assim: essa discussão deles atraiu espíritos que estão no mesmo nível. Os espíritos foram lá nas frutas e pegaram uma essência energética da fruta e ficou ali como se fosse o quê? O resto, o bagaço. Isso acontece com a gente também, quando a gente vai fazer um alimento, né, Nando? Está bem, fazer com amor. Pensar que vamos alimentar nossos entes queridos, a nós mesmos. Outra coisa, Nando, curioso, tem gente que quando vai fazer comida para si mesmo, fala assim, eu não tenho vontade. Isso é falta de auto-amor. Quando eu faço comida para mim, Nando, eu capricho também, porque eu tenho bom gosto de paladar, eu preciso de boas energias. Então, quando você faz para mim com carinho, eu estou me amando e amando o próximo quando eu faço aquele panelão para 50 pessoas, né, Nando? E é interessante, né, Toninho, que é, às vezes uma pessoa determinada faz uma receita e a outra também faz igualzinho. Igualzinho. Lá tá lá a quantidade, tantos ovos, o sabor não fica o mesmo, porque muitas vezes a pessoa que está lá cozinhando, eu lembro de uma amiga minha, né, baiana,
que ela falou assim, ai, minha mãe não passava as receitas para mim, não passava. Essa minha amiga cozinhava muito bem, cozinha, né, muito bem. E ela falou que a mãe não passava as receitas. Mas por quê? Porque nem se você passar a receita, não vai sair do mesmo jeito quando você coloca isso que você falou. Coloca amor, carinho, ali você está fazendo aquilo com gosto, né? Você faz com gosto e aquilo realmente recebe uma energia muito boa, né, Toninho? É isso aí. Segue aí, Nando. Acho que é melhora, não é isso? Dá uma Isso. ligada. Por favor, só para dar tempo, Nando. Melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Tá aí. É aquilo que nós falamos, né, do envenenamento, né, muitas vezes, né, Toninho? Isso. Mas eu vou falar uma coisa, Nando, que é uma teoria minha que eu já vi em alguns lugares também. O sangue tem uma função de distribuir alimento para todo o nosso corpo, para toda a nossa célula. Quando a gente pensa na cura própria, a gente pensa lá na curando todas as enfermidades, a gente começa curando as nossas células, os nossos órgãos, a partir dos órgãos, os nossos sistemas e o nosso corpo. E aqui me vem uma parte interessante que é assim, ó, Jesus falou assim que são muitas as moradas do Pai. Ou seja, são muitas moradas, a gente pensa em vários planetas. Mas a célula é uma morada do Pai. Deus está ali naquela célula. O nosso fígado é uma morada do Pai. O coração é uma morada do Pai. Os sistemas são uma morada do Pai. Nós temos sistemas planetários. O nosso corpo, Nando, é como se fosse assim, células, pequenos planetas. Sistema solar, galáxias, universo. É como se a gente fosse um mini universo. As moradas estão aqui dentro. Então, o que eu vou pregar para as minhas células? E qual a função do sangue? O sangue é como se ele fosse distribuir elementos. Existe uma teoria, essa é uma teoria que eu, até certa parte, acho que é importante, que é assim, ó, o que mais está distribuído no nosso corpo é o sangue. E o nosso perispírito, que está, de alguma maneira, está muito ligado ao sangue, Nando. Porque o sangue é que alimenta todo o nosso corpo. Não é? Por que o sangue de Cristo, até aquela coisa, o sangue de Cristo é um sangue que está ligado ao Espírito do Cristo, o sangue do Cristo que se fala. Você lembra daquela fábula da Tábua Redonda, onde tinha o cálice sagrado, onde foi colhido o sangue do Cristo? Que sangue é esse do Cristo? O sangue é o sangue do Cristo que cura. Não é tomar o sangue é o Espírito do Cristo que está em mim. Não é mesmo? Então, olha só, Nando, os prazeres inferiores alteram a viscosidade do nosso sangue, o pH do nosso sangue, que alimenta o nosso corpo inteirinho. Então, o que nós temos, assim, no nosso espírito, que nós estamos passando por esse sangue, que vai alimentar cada célula, cada morada do Pai, cada órgão, né? Eu penso nisso todo dia, Nando. Acho que é muito importante a gente, cada vez mais, ter essa consciência, né? De cuidar das nossas células, do nosso corpo, dos nossos órgãos, né? Bacana, eu acho, né? É verdade. E Toninho, a maior parte do planeta Terra, né, é líquido, é água, e também do nosso corpo, né? Então, e o líquido, né, a água, ela é sensível, né? É muito sensível. Então, tudo que você tem, até aquele cientista japonês que testou, né, as moléculas lá de água, com palavras, né? Você falava, a molécula alterava. Então, veja qual a responsabilidade. Se a gente está falando alguma coisa aqui, qualquer palavra que a gente esteja proferindo, se ela não for boa, ela vai impregnar o nosso sangue. Se ela for boa, ela também vai trazer alguma coisa de importante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, né, Toninho, com essa questão aí. Vamos em frente aqui? Vou só falar uma coisinha. Diga. Esse cientista japonês era o Dr. Emoto. Uma vez eu Isso. assisti uma palestra de uma pessoa que tinha autorização para falar em nome dele. Ele falava assim, que os rios da cidade são como essas veias. E os nossos pensamentos contaminam esses rios. Se você vê bem, olha, Nando, os rios no planeta são como se fossem as veias. A água é o nosso sangue.
né, que está lá fora. Nós estamos contaminando o planeta com agrotóxico, cara. Poluindo. É a mesma coisa. Como é que a gente polui o nosso organismo? Com agrotóxicos e pesticidas dos nossos sentimentos. E lá fora também. Né? A mesma coisa, a mesma comparação, né? Os nossos pensamentos contaminam também. As caixas d'água, tudo, né? Mas vamos em frente, Nando, vamos lá. É isso aí. E aí ele diz aqui, olha, guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases, né? Então, o fígado reclama, o fígado, né, Toninho, que é um filtro maravilhoso, né? Ele contém ali muitas coisas, né? Um filtro. E outra coisa que o fígado tem também, se a gente não abusa dele, ele se reconstitui. Ele tem uma força de reconstituição. Então, se a gente está numa situação em que a gente está contaminando, né, esses campos físicos do nosso corpo também, como nós falamos do sangue, agora falando aqui do fígado, a gente tem que cuidar desse manancial. É como a gente não está cuidando da natureza aí, está poluindo os rios, como você falou, estão botando fogo nas florestas, derrubando árvores. Então, é a mesma coisa com esse micro, vamos dizer assim, planeta aqui, esse micro-universo que somos, né, Toninho? Isso, e aqui ele fala assim, com os excessos e que te comprases. Os excessos. Vamos pensar uma coisa prática, vai, Nando? Você tomar um licorzinho antes do almoço, tomar um copo de cerveja, é pecado? Não, são os excessos. Sabe por quê? Por que a gente precisa do excesso? A nossa amiga Delmar, uma vez a Delmar falou assim, põe umas plaquinhas assim no armário, na geladeira. Estou com fome do quê? O que você está querendo? Você está comendo, está querendo matar que tipo de fome? Vazio existencial? Inveja? Entendeu? O que a gente está se comprazendo? Porque às vezes o comer não é o alimento em si, mas por que aquilo está acontecendo? Por que uma pessoa se torna exageradamente um glutão? Está com fome do quê? Né? Ou um beberrão, né? Tomar uma cerveja tem... Não, nós sabemos que isso não é o problema, né? Jesus falou, não é o que entra pela boca, é o que sai. E o motivo pelo que a gente faz isso, né? Nós estamos desequilibrados, a pessoa vai beber em excesso para tentar equilibrar, isso não faz sentido também, né, Nando? Vamos lá, Nando? Mesmo porque também, né, Toninho, aí a gente chega lá do outro lado e fala, o que fizestes daquilo que foi foi colocado nas tuas mãos, né, das quais você era responsável, né? E aí uma delas é o nosso corpo aí. E ele coloca aqui o Emmanuel, né? Remove os perigos da uremia, contudo não sufoque os rins com venenos de taças brilhantes. Mais uma vez aí, né? Não só o fígado, mas também o rins, né, Toninho? É a mesma coisa, né, Nando? Fígado, rim, né? É a mesma coisa, né? Acho que é bom seguir, depois a gente faz uma avaliação de tudo, né, Nando? Vai no desloca aí? Vamos lá, desloca o reumatismo dos membros, né? O reumatismo que trava, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Instrumentos, né, que a gente recebe e a gente, muitas vezes, ferramentas, né? As mãos, os braços, os pés, aí como ele coloca, né, Toninho? Sim, Nando. E é interessante essa questão do reumatismo, né? Que isso aí normalmente atinge os ossos, articulações, né? O quanto que nós somos, assim, flexíveis na vida, né, Nando? O quanto que tem que ser tudo do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, porque eu sou perfeccionista, tem que ser assim, tintim por tintim, né? Agora, o que eu faço com os meus pés? Eu caminho em direção ao outro? Eu abraço os braços? Eu abraço o outro? Com as mãos, eu acaricio o outro? Né? Olha, se isso está paralisado, meu amigo, talvez paralise o corpo também, né? Ou seja, colocar em movimento os pés. Os pés, Jesus andava. Lembra que o pessoal fala que Jesus andava pela Galileia, descalço, embaixo do sol, né? E ele andava para todo lugar para quê? Para pregar, para curar, para ajudar. Os braços, Jesus de braço, na cena final, né, Nando? Ele de braços abertos na cruz.
que significa aquilo? Com o coração ferido, de braços abertos para quem? Para nós. Né? E com as mãos, o que Jesus fazia com as mãos? Curou, Tocava, né? tocava, né? É isso aí. Agora, se a gente não faz, não tenta, mas eu não tenho capacidade de cura. Tem. Você pode ajudar alguém com a bondade, como nós falamos agora mesmo, ouvindo a pessoa, sem fazer uma crítica ácida. Deixa a pessoa só quer falar, né, Nando? O que eu faço com meus pés, com os meus braços, com as minhas mãos? Né? Toninho, podemos fazer com as mãos aquela prece e também com a nossa voz, né, com o nosso sentimento, para que as pessoas aí que estão nos vendo, nos ouvindo, possam aí, de repente, colocar um recipiente com água, né? Falamos aí da água que é sensível, o sangue que é sensível, todos os órgãos são sensíveis, e aí vibrar também por aquelas pessoas que estão enfermas, né? Aqui a gente está falando de cura, nessa mensagem do Emmanuel. Vamos lá, então, Toninho, você pode conduzir para nós essa prece aí? Vamos lá, então. Hoje, Senhor, quero ter mais clareza, para que com clareza possa me comprometer com minha autocura. Sei que para isso é necessário me conhecer, ver as minhas fragilidades, ver as minhas necessidades e objetivamente ir na raiz do problema. Peço para isso que me ajudes a me entender melhor, a me enxergar melhor, para que olhando mais para mim, veja onde é necessário as transformações e que eu tenha coragem de olhar para mim e coragem para humildemente buscar ajuda. Buscar ajuda da ciência, dos médicos, dos doutores, da farmacopeia, da acupuntura, da homeopatia, das casas espíritas, do passe, do jorei, da água fluidificada, da hóstia que contém o teu corpo, da água benta. Mas mais que isso, que eu busque em mim o que está em desequilíbrio, para que através deste conhecimento eu promova a autocura, me amando. E sei que para me amar, é importante amar ao próximo, para ter melhores sentimentos, melhores emoções. Por isso, nesse dia, envio, e vamos enviando todos juntos, vibrações de amor, de paz, de entendimento, para todos aqueles que estão sofrendo, no corpo físico e no corpo espiritual, no campo mental e no campo emocional. Que todos nós possamos recolher as bênçãos do conhecimento e, através do amor e do auto-amor, nos curarmos, curando nossa alma, nosso espírito, as nossas emoções. Te agradecemos, Jesus, por ser nosso mestre, por mostrar-nos o caminho que leva ao Pai, o Pai que está em nós, em nossas células, em nossos órgãos, em nosso corpo. Mais uma vez, gratidão, com muita paz e alegria no coração. Que assim seja. Que lindo aí, Toninho. Puxa vida, embalou aqui a todos nós, né? Com a melodia no fundo e com as suas palavras. Gratidão aí, viu, Toninho, por passar para a gente isso aí.
Antes da gente prosseguir, a gente queria dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Tem várias maneiras que você pode colaborar com a FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão de levar uma mensagem como essa, que hoje estamos trazendo aqui do Emmanuel, a prece que o Toninho proferiu. Então, você pode ajudar outras pessoas que estão por todo o planeta aí. Então, a sua colaboração é importante. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai saber como que é o Clube Amigos da Boa Nova e como você pode colaborar. Existem os telefones também, eu vou passar o fixo, que é o 11 2458 3214. E a gente tem o WhatsApp, que você pode se comunicar lá com nossas colaboradoras e colaboradores, que é o 11 97261 0272. E agora tem o famoso Pix, que é o PIX. Você pode fazer aí uma transferência, você pode fazer aí um depósito, e anote, hein? Anote o número aí, que o Pix você pode ser CPF, CNPJ ou o número de telefone. No nosso caso aqui é o número de telefone, é o 11 97261 0272. É o mesmo do WhatsApp. Esse número aí você pode fazer o Pix aí na quantia que você puder. Muito bem, Toninho. Vamos prosseguir aqui, então, com o texto, né? Para comentar ainda essa mensagem, né? Dessa autocura, como você colocou na prece. E aí o Emmanuel fala assim aqui, Toninho, sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres, Toninho. Pois é, Nando, o nosso processo, talvez, de obsessão começa no processo de auto-obsessão. A auto-obsessão, normalmente, a raiz dele está na falta de humildade. A gente não aceitar as nossas falhas. Falhei. Humildade, vou melhorar, né? Mas olha só, esses desacertos cerebrais, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, num livro chamado A Loucura sob Novo Prisma, ele fala assim que os nossos tumores começam nos nossos pensamentos, né? Eles vão formando nódulos de energia em desequilíbrio, né? Ou de ódio por alguém, ou de auto-obsessão por nós mesmos, como se a gente tivesse que ser punido, né? E eles se transformam em tumores. E aqui ele fala, interessante, ele fala assim, ó, aprende a guardar a mente no idealismo superior, para mim e para o outro. O que é o idealismo superior? Nando, olha, vamos supor que um dia eu discuto com o Nando, né? Falo assim, puxa vida, pisei na bola com o Nando. Amanhã eu vou procurar não fazer isso. Só isso. E perdoar. Jesus falava assim, quando curava, falava assim, vai, não peques mais, só isso. Jesus simplificou para nós, né, Nando? Vai e não peques mais. Vou procurar não pisar mais na bola com o Nando. Vou procurar. Ainda vou, viu, Nando? Você vai me desculpar muitas vezes ainda. Mas tudo bem, eu vou melhorar um pouquinho. Vou ser menos agressivo. É assim, né, Nando? Idealismo superior. E nos atos nobres. O ato de pedir perdão, de perdoar, de se perdoar. Se perdoar sem se acomodar. Isso é um ato nobre. Para quem? Pensamentos de oração. Agora mesmo falei, a gente reza pelo ex-presidente, reza pelo presidente. Isso não quer dizer concordar com as coisas, né? Mas procurar pensar isso, porque isso está descarregando a gente de energias negativas ligadas ao ódio, ao rancor, né? Ao julgamento condenatório do outro, né, Nando? Porque tá aí, tem uma corrente, ela tá aí, é que nem você que está sintonizado aí pela rádio, por exemplo, você está sintonizado, né, por exemplo, em 1450 AM, né, que tem a frequência. Se a gente entrar na frequência, a gente está se contaminando, né, de muitos pensamentos que não são superiores, que não são nobres, e isso vai nos afetar na nossa saúde mental, na nossa saúde, no caso dos nossos sentimentos, emocional, no campo espiritual, tudo isso se contamina. Então, uma das coisas que a gente pode ter uma defesa, né, como a gente tem a defesa imunológica,
né, a gente falou muito e está falando muito na questão da pandemia, é a gente cultivar a mente, como ele fala aqui, no idealismo superior. Isso vai nos proteger. E nos atos nobres, né? Nas ações nobres, na caridade, em tudo que a gente puder fazer, a gente está ou trabalhando na questão de prevenção, ou também se protegendo quando, muitas vezes, a gente receber um ataque, né, Toninho? Nando, ó, Sim. lê a outra parte. Olha como é bonita, como é bacana isso aí, como vai, de alguma maneira, fechar uma série de coisas que nós falamos. Consagra-te. Leia para nós, Nando, por favor. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Olha que coisa. Eles são vivos e educáveis. Essa frase aí eu ouvi falar várias vezes e é verdade, né? Por que que eles são vivos, eles são educáveis? Eles são seres que estão aqui em nós, que, né, desde uma célula, como você colocou, né, Toninho, até um órgão que um órgão já é mais superior que uma célula, porém todos estão nesse processo de educação, né, Toninho? Nando, e olha que bacana, porque assim, ó, o nosso perispírito, queria que os telespectadores entendessem isso. Ó, o nosso perispírito é responsável pela morfogênese do nosso corpo. O que é morfogênese? Gênese, origem, a forma do nosso corpo. O nosso perispírito, ele tem um campo emocional, ele é responsável pela formação dos nossos órgãos, mas é uma via dupla, porque às vezes, via dupla, né? Porque o nosso perispírito está adoecido. Quando eu mudo esse perispírito, ajuda o órgão, e o órgão ajuda a mudar o perispírito. Então, educar os órgãos, através do quê? Da nossa educação emocional. Mas encerra aí, Nando, a última fase aí, para a gente dar um ok aí. Então, o Emmanuel encerra assim: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Até, né, isso, até a absorção dos medicamentos, né, Toninho? Inclusive, se a gente toma um remédio pensando que ele vai funcionar, ele potencializa. Se a gente toma um remédio pensando que não vai funcionar, ele potencializa não usar. Então, olha só que bacana, ó. Vontade comande o barco do organismo para o bem. Para o bem. A intervenção dos remédios humanos, né? É claro que o remédio humano é importante, como nós fizemos até na prece, né, Nando? Mas é importante que a gente traga essa autocura a partir da nossa transformação interior. Né, das nossas emoções e sentimentos, para que esse remédio ajude a sedimentar essa saúde física, perispiritual, né, que é muito importante. Acho que é isso, Nando. Que mensagem maravilhosa aí do nosso Emmanuel, né, Toninho? E eu queria agradecer-te aí, né, por sugerir esse tópico aqui, esse tema hoje do livro Segue-me, de Emmanuel, né? Que é um livro maravilhoso, né? Lindo. Vamos indicar para as pessoas, ó, é um livro bom para fazer evangelho, para estudar, né? É um livro muito bom, muito bom. É isso aí. Jesus deixou os passos para que a gente, né, pudesse seguir. Então, segue-me. Toninho, gratidão aí. Queria que você já, antes de cantar a música final, né, se despedisse aí dos nossos queridos e queridas telespectadores e rádio ouvintes. Ô, meu querido Fernandinho, meu irmão e amigo. Antoninho. Um grande abraço, um grande beijo para todos os telespectadores. Gratidão por nos ouvirem e vamos aumentar essa corrente das pessoas que começam essa autocura, olhando para si, para os seus órgãos, para as suas células e tratando-os com amor, a partir da nossa transformação. Né, Nando? Isso aí. E eu vou deixar aqui ó, um telefone para você ligar e sugerir temas, tópicos, perguntas, tudo que você quiser. Aí você fala com as nossas telefonistas que ela passa aqui para o Alvorada, tá bom? Então, Toninho, gratidão, Toninho, por estar aqui com a gente hoje e a gente poder desfrutar dessa energia boa. Até o próximo programa Alvorada para você, querida e querida telespectador e rádio ouvinte. E vamos cantando aí no final com muita alegria, muita paz, muita luz. Tchau, tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa noite, como vai?
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.